Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, muito bom dia a todos, eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 2 de novembro de 2019, no Brasil inteiro é comemorado o dia dos finados, né? Então, bom, só a nível de informação. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas, vale a pena. Você que curte o nosso canal, quer dar uma força, um apoio financeiro pra gente, na descrição do vídeo tem aí conta bancária, tudo bonitinho, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos falar mais uma vez sobre a questão do AI-5 que tá ardendo no pé e no calcanhar, nos ossos de todos os petistas, comunistas, socialistas, filantróficos e o raio que o partistas por aí. Vejam só, eu comentei com vocês em outro vídeo de algumas falas que o PT e a esquerda falaram e que ninguém deu nenhuma bola, né? Então nós vamos falar da hipocrisia dessa turma toda em relação à fala do Eduardo Bolsonaro. Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações. Olha só como a nossa esquerda ela é hipócrita. Mas vamos à matéria. A fala de Eduardo, o posicionamento exemplar de Jair e tudo o que a esquerda já falou e a mídia ignorou. A prova clara, claro que é óbvio, a prova clara, claro, né? É óbvio que a mídia jamais ia dar atenção para a fala da esquerda, já que a esquerda bancava a mídia, né? Lógico que o Eduardo falou uma bobagem gigantesca sobre o AI-5. Tanto foi que o próprio pai disse que é algo impensável. Na situação citada pelo deputado, caberia uma intervenção militar, mas a intervenção real, na forma prevista na Constituição e na Lei das Forças Armadas. Não o devaneio dos intervencionistas de repetir 1964, né? A fala da esquerda, o autor, que a esquerda fala do autor, aquela coisa toda, né? E a questão aqui da fala do exagero que o repórter fala tem que se entender, né? Eduardo, ele colocou assim, um exagero no sentido que não vai acontecer no Brasil, né? O que está acontecendo por aí afora. O nosso país está muito mais estruturado, então exagero nesse sentido, né? Mas enfim, ainda assim eu estou com o Eduardo Bolsonaro, no que ele falou. Jair tem se mostrado cada dia mais um homem extremamente sensato. Isso é refletido, inclusive, nos números do seu governo, que é o que dói na esquerda, né? Ver o governo do Bolsonaro crescendo, né? E avançando com todas as táticas deles. Vamos lá. Ó, primeiro, risco Brasil baixíssimo, taxa de juros em baixa histórica, inflação controlada, centenas de milhares de empregos criados e Bovespa operando acima dos 100 mil pontos, cara. Tudo isso é consequência da confiança dos investidores e nenhum investidor confia em um país onde exista a possibilidade de um golpe de Estado. Foi uma fala infeliz em um momento absolutamente impróprio. Tirou o foco da calúnia cometida na véspera contra seu pai e deu munição para a imprensa voltar a ser pedra quando tinha virado vidraça. A colocação dele aqui é o seguinte, ele não está dizendo que o Eduardo Bolsonaro errou na fala dele, mas sim, o momento, né? Porque nós estávamos num momento em que a esquerda estava ali, né? As claras sendo trucidada, né? Pelas ações do porteiro e a PF na cola, pessoal ali, todo mundo, né? Naquela questão lá da Marielle. Aí o Eduardo falou isso daí, o pessoal usou isso como munição para desviar o foco. Porque o papel da esquerda é justamente isso, né? Usar uma coisa assim, uma bobagem para tirar o foco do que realmente importa. Foi o que eles fizeram, então nesse sentido, né, o Eduardo deveria ter segurado isso daí, porque mais para frente ele já poderia ter falado. Mas vamos lá. O impressionante é a proporção que o discurso toma, mesmo desmentido pelo presidente. Inusitado, para dizer o mínimo, já que a imprensa pouco ou nada disse em outras ocasiões. Vamos lá agora. Como quando Mauro Yazzi, ex-candidato à presidência pelo PCB, fez referência, preste atenção, ao fuzilamento de direitistas durante o Congresso Nacional do CSP com lutas. Olha só, o cara falou em fuzilamento. Bolsonaro, nas eleições, falou aquele negócio lá de metralhar os petistas, né? No sentido de
Vamos metralhar no sentido de voto. Vamos meter voto lá pra acabar com ele, né? Uma metralhada de votos. Os caras já falaram num discurso autoritário. Ó, o cara aqui falou, pô, em fuzilamento, direto. Direto, e ninguém falou nada. Mas vamos lá. Continuando. Quando Gleisi Hoffmann, presta atenção, então senadora da República, disse que para prender Lula vai ter que matar gente. Olha aí, outro discurso de violência bem claro e bem direto, né? Bem claro e bem... Ninguém falou nada, ninguém disse nada. Ou quando deputada Benedita da Silva, em um evento na UNB, pregou derramamento de sangue. Ou quando Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, dentro do Palácio do Planalto, ameaçou pegar em armas contra a sociedade civil e foi aplaudido pela presidente. Perto do discurso intolerante e violento da esquerda, a fala de Eduardo foi apenas um exagero, nada mais, nada menos do que isso, pelo qual já se desculpou. Desculpas, aliás, que não aconteceram em nenhum dos outros casos citados. Parabéns ao Eduardo Bolsonaro. Mesmo eu concordando com ele, eu também apoio o pedido de desculpas dele. Mostra que é a diferença entre o homem sensato e o insensato, né? Ele fala, assume o que eu falei. Ele não veio dizer, não, gente, eu não falei, eu não disse. Não. Ele falou, falei, gente, peço desculpas, exagerei, acabou. Parabéns ao Eduardo. Todos erraram, não discuto. Aí vamos lá. O surpreendente é que pregaram um excesso de ordem para combater a violência. Perdão. O surpreendente é que pregar o excesso de ordem para combater a violência choca mais do que pregar excesso de violência para combater a ordem. É o que nós estamos vivendo hoje. Aí nós temos aqui, deixa eu ver, tem um textinho legal que eu gostei aqui, que ele colocou: foge por um instante do homem irado, mas foge sempre do hipócrita. Confúcio. Bom, né? Vejam só, a hipocrisia da esquerda na fala do Eduardo Bolsonaro. Eu continuo concordando com ele se o Brasil um dia viesse ser tomado, como aconteceu, por exemplo, em Cuba. Cara, em Cuba, os caras, né, queriam fazer isso aqui no Brasil em 64. É bom o AI-5, gente, esqueci o nome, é um ato institucional, vamos dizer assim, severo. Os caras criticam aí o AI-5, metem um sarrafo, realmente é duro e eu concordo que é. Agora, é preciso entender por que o país passou por isso e o que estava acontecendo. Porque assim, eles falam no AI-5, falam na ditadura, mas eles não explicam o que estava acontecendo. É essa parte que eu queria que eles fossem pelo menos honestos e assumissem o outro lado da moeda, para contrabalancear a balança, né? Então vamos lá, já que eles não falam, a gente fala. Nós temos aí, né? Nós tivemos aí uma turma no meado de 60 para até 70 e alguma coisa. Uma turma que eles fizeram? Explodiam aeroportos. Presta atenção nisso, talvez você não saiba disso aqui. Defende aí os petistas, defende a esquerda, critica o AI-5, né? Vejam só, o que acontecia naquela época? Tinha um pessoal da luta armada aí, né, da esquerda, se não me engano até José Serra veio fazer parte dessa turma, né? Eu esqueci o nome dos caras lá que explodiram o aeroporto lá aqui em Pernambuco, mas enfim, o que estava acontecendo naquela época? Estavam sequestrando aviões, estavam matando policiais à torta e à direita, estavam sequestrando e torturando pessoas. Eles falam da direita, porque a direita torturou não sei quem, porque a direita torturou não sei quem mais. Eles não contam que eles, para matar um general, foi um general, meu Deus, foi um comandante, eles explodiram um aeroporto, levou inocentes juntos. Tem até hoje, não sei se o cara ainda tá vivo lá em Pernambuco, o cara que foi afetado, tinha o sonho de ser jogador de futebol, o cara era jogador de futebol, perdeu a carreira do cara, parou por conta dessa bomba, né? Eles não falam dos inúmeros sequestros e assassinatos que eles fizeram durante esse período. Não falam. Motoristas de caminhão andavam com medo quando transportavam suas cargas, porque volta e meia eram assaltados, bancos eram assaltados o tempo inteiro.
Gente, o negócio estava feio. A violência a nossa violência que a gente sofre hoje com bandido é diferente daquela violência que antigamente, daquela época. Aquela violência era uma violência clara, era de pessoas combatendo mesmo o governo. E aí qual era o único jeito de resolver esse problema? Tomar uma atitude severa. É das duas uma. Ou o governo abria a mão e deixava o pau cantar e o Brasil era tomado, ou o governo tomava uma ação, os militares tomavam uma ação enérgica e garantisse a ordem no Brasil. E aí veio o ato institucional do AI-5. Suspende o Congresso, suspende... Por quê? Porque o Congresso, gente, estava também, vamos dizer assim, maleado por uma turma corrupta, por esquerdistas, por pessoas que defendiam o comunismo. Vocês estão entendendo? Então não tinha outra escolha. Olha, vocês hoje estão insatisfeitos com o Congresso e o STF que vocês têm hoje. Naquela época estava pior do que isso. Estava pior do que isso. Então o governo tinha que fazer alguma coisa. E o ato AI-5 entrou em vigor. Colocou freio nessa turma. A coisa mudou de figura. Porque não tinha mais jeito. Era violência para todo quanto era lado. Os caras estavam empunhando armas e a tomar o poder na marra. Para implantar o proletariado comunista no Brasil. A ditadura do... Vejam só, é isso que eu acho engraçado. Eles falam da ditadura militar, mas dentro do ciclo deles, eles falavam na ditadura do proletariado, que é o comunismo. Eles usavam essa palavra. E aí o Eduardo Bolsonaro tocou nesse assunto. E esses próprios aí que tocaram fogo, que fizeram um monte de coisa, queimavam ônibus e blá blá blá, e enfim, ficaram tudo doloridos. Por que ficaram doloridos, gente? Porque eles sabem que esse AI-5 aí é o calcanhar de Aquiles deles. Presta atenção o que está acontecendo nos países ao nosso redor agora, aqui na América Latina. Vocês prestaram atenção num detalhezinho? Todos os países que começaram ou a colocar governantes de direita, preste atenção no que eu estou falando, colocaram governantes de direita, ou estão pedindo por um governo de direita, com eleições através do voto e coisa e tal, vocês já prestaram atenção que estão havendo aí inúmeros incidentes esquisitos? Chile, aqueles protestos. Já falei para vocês aqui de cubanos e venezuelanos envolvidos nessa história. O que esses cubanos estão fazendo lá? O que esses venezuelanos estão fazendo lá, incitando? Quem será que mandou eles para lá? O Uruguai, outro país que vive uma crise. Querem enxotar um governo de esquerda para colocar um governo de direita. Vocês prestaram atenção que nosso país... vocês viram o pau que cantou agora na Bolívia, do Evo Morales. Gente, eleições fraudadas. Fraudadas. Teve um nó danado. Quem está acompanhando está vendo o que está acontecendo lá. Eu não acredito que o Evo Morales ganhou. E aí você vai ver a população, você vê dois quadros, você vê o quadro da população e você vê o quadro dos votos. Não bate, gente. Porque você vê a maioria da população contra o cara e o cara tem praticamente a maioria dos votos, pô. Não dá pra entender como é que você junta essa equação. Maioria da população contra, nos votos a maioria a favor. Como é que eu junto essa equação? Não dá. É a mesma coisa eu dizer que 2 mais 2 é 5. Não dá, tá faltando alguma coisa, tem coisa errada. Então você presta atenção que a fala do Eduardo Bolsonaro é em cima dos acontecimentos que nós estamos vendo aí atrás, dos lados. Você vê agora, né? A Argentina reassumiu a esquerda de novo. Reassumiu a esquerda, infelizmente. O Congresso da Argentina fez o possível para ferrar com o governo do Macri. Criou um monte de... Agora vocês vão prestar atenção que vão destravar tudo na Argentina agora. Vão destravar tudo. O Congresso agora vai trabalhar aliado ao governo, porque agora o governo é de esquerda. Né? Era o que queriam fazer aqui no Brasil, criar um parlamentarismo branco. Tentaram amarrar as pernas do presidente, engessar ele. Tentaram, não sei se conseguiram, não estou lembrado agora, porque faz um tempo esses negócios, tanta informação, depois tem que ver, né? Mas parece que limitaram algumas coisas do nosso presidente ainda dentro do Congresso. Olha só que maravilha! Pra quê, gente?
para amanhã ou depois meterem uma invasão aqui dentro do Brasil e a esquerda retomar de novo o poder. Queriam transformar aí o senhor Rodrigo Maia em primeiro-ministro. Eu não votei em Rodrigo Maia, eu votei em Jair Bolsonaro. Entre o Jair Bolsonaro e o Maia, eu prefiro o Jair. Se não for para tal Jair, mete 142 nesse Brasil e acabou. Sai todo mundo, zera tudo. Agora, a gente olha para as falas da esquerda, para as ações da esquerda, e o que você vê? Absolutamente o silêncio. Agora, por que a mídia não fala dessas pessoas que falaram aquelas coisas? Derramamento de sangue, fuzilamento, matança. Por quê, gente? Simples. A mídia era paga por eles. Você tem uma mídia agora que não é mais paga pelo governo. E o que acontece com essa mídia? Está revoltada. 2022 acaba a concessão dos caras. Em vez de trabalharem honestamente para poder se manterem no governo, em foco, não, resolveram atacar o governo. Só que não perceberam ainda que o povo não é mais manipulável como antigamente. Pelo menos a parte maior do Brasil, ou a maior massa brasileira hoje, não se deixa levar. Tem muita gente de esquerda, eu conheço gente de esquerda que hoje fala pra mim, cara, eu confesso que eu estava errado. Eu conheço, na academia onde eu vou malhar, de vez em quando eu converso com os meninos lá, a gente conversa no caso. O pessoal fala, cara, realmente, o governo Bolsonaro, ele não é aquilo que era pregado. Tem gente que fala, caramba. Porque tá vendo o que está acontecendo de fato no Brasil. Não tem mais a mídia manipuladora. E a fala do Eduardo Bolsonaro foi uma ilustração, gente. Né? Foi uma hipérbole. Não é hipérbole não, hipérbole é para outro negócio. Foi uma ilustração, foi uma meia primícia, alguma coisa nesse sentido. Uma alusão a um cenário que pode ou não acontecer no Brasil. E outra coisa interessante, vocês veem. Quando eles falam alguma coisa, aí que eles falam, eu tenho imunidade parlamentar. Podem xingar, podem falar, podem acusar. Que nem já fizeram com o Bolsonaro, a Gleisi Hoffmann. Eu acho interessante isso, a Gleisi Hoffmann já acusou o Bolsonaro de assassino, um monte de coisa, e ninguém vê uma ação para caçar a mulher. Né? Mas, o filho do presidente falar em algo que está dentro, né? É um ato institucional que pode ser utilizado pelo governo, aí isso já é autoritarismo, né? Aí isso já é motivo para cassação. Pelo que eu andei vendo aí, a maioria não vai caçar o Eduardo Bolsonaro, não. É só a esquerda, gente, choramingando. Mas tá aí, Canal Brasil Notícias, a hipocrisia da esquerda. Eles falam o que querem, quando ouvem o que não quer, aí ficam tudo num vexame danado. Fui, galera.